Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva, já agora para o mundo inteiro. A pergunta dessa semana é como turbinar, como dar um impulso, como chegar no próximo nível. Como acelerar, como mudar de fase. A gente está no projeto Likkutei Sichot, esse é o capítulo 21, volume 21, é a Parashat Mishpatim, e essa é Sirá, o discurso do Rebbe de Lubavitch, número 3. Então, os sinônimos ligados a turbinar, que está muito ligado com o nosso dia a dia, até mesmo a turbinar um post, uma propaganda, um anúncio no Facebook, no Instagram, no YouTube, ou como num negócio, né, como investir, como ter lucro, como chegar em resultados, que é dar esse boost, que é essa força, essa potência, chegar no next level, que é o próximo nível, dar um upgrade, dar um upsize, de aumentar o tamanho, expedite, de acelerar, de estar acima dos limites. A resposta é já na preparação, mesmo antes do vamos ver, mesmo antes de entrar em campo, de ser para valer, da partida começar. É no treinamento, é na parte anterior, é no planejamento, é se envolver desde o começo. Está baseado nessa Parashá, Parashat Mishpatim, que está escrito, literalmente, Vairtov Moshe, que Moshe escreveu. Et kol divrei Hashem, todas essas palavras de Hashem. Aí ele acordou de manhã cedo e montou o Mizbeach embaixo do Har, né, do Har Sinai. Embora na semana passada, em Parashat Yitro, que a gente estava no Har Sinai, que a gente recebeu a Torá. Mas aí em Parashat Mishpatim, que é na sequência cronológica, de repente, aparentemente tem um flashback de que aconteceu antes de receber a Torá no Har Sinai. E aí Urashi explica o que é esse Vairtov Moshe, o que Moshe escreveu, fala que foi de Bereishit, né, o começo da Torá, na criação do mundo, Ad Matan Torá, até esse momento que está agora, que foi recebendo a Torá no Har Sinai, depois da escravidão no Egito, depois da história toda dos patriarcas, etc. e tal. Vekatav, e escreveu, então Vairtov Moshe, depois fala de novo, Vekatav, escreveu, as mitzvot, os mandamentos que foram ordenados em Mará, que na cronologia foi depois que a gente saiu do Egito, depois que atravessou o Mar Vermelho, Yam Suf, teve o episódio de Mará em que não tinha água para beber e as águas eram amargas, como diz Mará, nesse lago que tinha depois de passar pelo Yam Suf, e lá foram dadas algumas mitzvot, alguns mandamentos, como foi explicado na época, na Parashá, em Parashat Beshalach. Depois teve toda a história entre Mará, passando por Amalek e tal, chegando no Har Sinai, e recebendo a Torá em Parashat Yitro, e agora em Parashat Mishpatim, se volta a falar que Moshe escreveu todas essas coisas, essas palavras de Hashem. E Urashi fala aqui que ele escreveu duas coisas, uma de Bereshit até Matan Torá, e também escreveu as mitzvot que foram dadas em Mará, que a gente falou que foi há 2 semanas em Parashat Beshalach. Então a pergunta que surge já, por que Urashi explica que é da criação do mundo até a entrega da Torá, e também os mandamentos em Mará? Da onde que Urashi traz isso? Por que é tudo isso? E por que é só isso? Por que não é parte disso? Por que não são algumas partes da Torá, né, das Parashiot? Porque são todas elas. E por que inclui também Mará? Da onde que Urashi tira isso? Além do que está escrito aqui, todas essas palavras de Hashem. Então tem essa generalização, essa globalização do que foi falado. Porque Urashi então identifica só algumas coisas, se claramente está escrito Et kol divrei Hashem, todas as palavras de Hashem. Além do que, no verso anterior, já tem falando, Vaivó Moshe,
vai saber Laam et kol divrei Hashem. Esse é o verso número 3, vai para Moshe. Depois, no 4, que tem que Moshe escreveu. Então, quando está falando na Torá que Moshe veio e contou todas essas palavras de Hashem, mesma expressão, et kol divrei Hashem. O Rashi explica que são só algumas coisas, 2 mitzvot, Perishá e Agbalá, que foi, segundo a opinião do Rashi, foi antes do recebimento da Torá. A gente estava acampado no Har Sinai, e aí Hashem deu para Moshe, para dar para o povo, as mitzvot de separar, de não ter mais contato entre homem e mulher, por alguns motivos, e não chegar perto do Har Sinai. Então a interpretação é diferente das mesmas palavras, et kol divrei Hashem. Pode ser, na teoria, uma tese, que o mandamento de criar esse Perishá e Agbalá, essa separação e limite, seja na preparação para receber a Torá, como a gente falou, que é a opinião do Rashi. Mas o que Moshe escreveu, que é em toda a Torá, que veio através de Moshe, vale para todas as gerações que vêm depois. E está ligado a cumprir o pacto de Hashem. Então, não faz sentido em uma parte ser só separação e limites, e na outra, todas as palavras de Hashem ser o que o Rashi está explicando, que é de Bereshit até Matan Torá e as mitzvot de Mará. Porque todas elas, assim como tudo que Moshe escreve na Torá, vale para todas as gerações. Então, não pode ser que nesse caso que a gente está falando agora, no verso anterior, quer dizer só uma coisa específica, porque não é uma coisa específica, tudo vale para todas as gerações. Tanto a separação e os limites que foram colocados de não chegar até o Har Sinai, como depois quando fala sobre o pacto, né, que Hashem fez com a gente. Mais uma pergunta. Rashi muda completamente a linguagem do Mechilta. O Mechilta fala de 3 opiniões sobre o que aconteceu, que traz essa resposta de que foi de Bereshit até Matan Torá. Então, não vou falar aqui o nome dos Tanaim, da Mishnah, que fala sobre isso, mas o Mechilta traz a opinião que foi do começo de Bereshit até agora, uma opinião que foi os mandamentos para Adam Arishon, para o primeiro, para Adão, e para os Bnei Noach, que é para o mundo inteiro, e também em Mitzrayim, no Egito, e também em Mará, e as demais mitzvot. Assim fala a segunda opinião. E o Rabi Ishmael, que é a terceira opinião, se não me engano, fala que foi as leis ligadas à Shemitah, né, de ter o ano sabático, depois de 6 anos, os 7 anos é a descanso da terra, o Yovel, que é depois de 50 anos, e também as bênçãos e as maldições. São 3 opiniões sobre o que Moshe fala das palavras de Hashem. Então, poderia-se pensar que realmente tem diferença entre o que o Rashi fala em relação ao que o Mechilta, que poderia ser uma base para a opinião do Rashi, que o Mechilta vem antes, é o Midrash que veio antes do Rashi. Então, que o Rashi juntaria as primeiras 2 opiniões, mas que fala sobre de Bereshit Matan Torá e as mitzvot que foram entregues em Mará, mas o Rashi não coloca parte da segunda, onde o Rebbe, que é que dá a segunda opinião, menciona o Rabi Udanassi, menciona todas as demais mitzvot. O Rashi não fala sobre isso, então o Rashi junta as 2 primeiras, né, mas não coloca toda a segunda opinião do Rebbe, que inclui outras coisas. E não só isso, o Mechilta traz essas 3 opiniões explicando um outro verso, que está no mesmo capítulo 24, mas mais adiante no verso 7. A gente está falando sobre o 3 e o 4, esse é no 7. Vaikar Sefer Aberit, Vaikra Beozneam, que Moshe pegou o livro do pacto e falou ao ouvido do povo. Pode ser que quando Moshe escreveu, incluiu mais coisas que quando falou. Então, como aqui fala sobre falou, lá tem mais coisas porque foi quando escreveu. Mas da onde Rashi tirou isso então, se não foi do Mechilta, onde tem essas opiniões? Sobre esse versículo que a gente falou, que é no 7, que fala Vaikar Sefer Abrit, que Moshe pegou o livro do pacto, o Rashi lá explica,
diferente do Merita, explica o que é o Sefer Abrit, o que é esse livro do pacto que Hashem, que Moshe pegou e depois falou ao ouvido do povo. O Rashi, de novo, traz a mesma opinião, que vem de Bereshit até Matan Torah, e as mitzvot que foram ordenadas em Mará, que foi antes da entrega da Torá. Precisa explicar o que Moshe escreveu, que foi o livro do pacto. Por quê? Então isso é uma opinião que justifica. Por que Rashi está explicando aqui o que é esse livro do pacto? Porque não está claro o que tem nesse livro do pacto. Então tem que falar o que foi. Mas por que voltar a explicar que o que Moshe escreveu? Basta associar com o verso 4. O que está nesse livro do pacto? Aquilo que Moshe escreveu, todas as palavras de Hashem. Então poderia se pensar que aqui Moshe falou para os ouvidos do povo, como está escrito, Vaikra beoznei ha'am, e não dá as referências do que Moshe falou ao ouvido do povo. Mas não dá para citar essa resposta, porque o Rashi não grifa essas palavras, Vaikra beoznei ha'am, ele só grifa, como eu falei, Sefer Abrit, como está aqui, Sefer Abrit. E repete de Bereshit até Matan Torah e as que foram entregues, ordenadas em Mará. Então vamos chegar agora já na parte da explicação. Então muitas perguntas, mas é muito interessante porque no fundo, já trazendo a resposta que a gente falou antes, isso tudo Moshe está dando, e o Rashi está explicando o que Moshe fez. Moshe está turbinando, está impulsionando, está dando uma força, uma potência, um poder para o povo ficar pronto para receber a Torá e estar com toda a capacidade, a atenção, a preparação, o recipiente para receber a enormidade acima dos limites da Torá. Então a explicação é baseada numa palavra adicional, que seria uma outra pergunta. Por que Rashi usa, de novo, Vekatav mitzvot shenissavu memará? Porque já está falando sobre o que Moshe escreveu. Então fala o que Moshe escreveu, que é de Bereshit até Matan Torah, Vekatav, depois fala e escreveu. Já falou que escreveu, agora por que está falando de novo escreveu? Então, a pergunta é por que falou escreveu de novo? E isso é o ponto que o Rebbe vai trazer a explicação, a grandeza, o vinho que tem escondido dentro da uva, da explicação do Rashi na Torá, que revela um segredo, é que tem uma diferença entre a primeira parte do que Moshe escreveu de Bereshit Matan Torah e as mitzvot que foram dadas em Mará. E isso é mais uma ideia que Moshe dá um impulso, uma turbinada para a gente se preparar melhor ainda para receber a Torá. Então, quando falar isso tudo, né, o Rebbe explica que foi no começo do capítulo 24, El Moshe Amar Ale El Hashem, que foi falado para Moshe para subir até Hashem, para receber a Torá. Na verdade, até antes ainda. O Rashi explica que isso foi antes dos 10 mandamentos, ou 10 expressões, que a série de Brot são expressões. Foi antes de receber a Torá. Foi no dia 4 de Sivan, a gente chegou aos pés do Har Sinai, no Rosh Chodesh Sivan, no dia 1 de Sivan. No dia 4, segundo o Rashi, Hashem falar para Moshe subir para receber as instruções que vai ter que separar o povo, para ter tzniut, para não ter relações e poder ficar puro o povo inteiro para receber a Torá e não se aproximar do monte, que já está sagrado, etc e tal. E foi feito o altar, como está explicado na sequência, está falado na Torá, no dia 5 de Sivan. E no dia 6 de Sivan foi quando a gente recebeu a Torá, que é o Shavuot, Matan Torá. O Ramban e outros comentaristas dizem que foi depois da entrega da Torá. Então, o Rashi tem opinião que não tem cedo ou tarde na sequência, cronologia da Torá. Então, embora agora a gente está na sequência, depois da leitura para Shat Yitro, que a gente recebeu a Torá, e Mishpatim é depois, mas nesse momento, Hashem volta a contar, através de Moshe, o que aconteceu antes da entrega da Torá, antes da Parashat Yitro, no dia 4, no dia 5, etc.
O Ramban não, diz que a sequência, a cronologia é perfeita, e outros comentaristas então dizem que aqui, com certeza, deve ser depois da entrega da Torá, porque a Torá já foi entregue na paraxá passada, anterior de Yitro. Então, se a gente segue o opinião do Rashi, se foi antes da entrega da Torá, faz sentido, então, que somente essas mitzvot foram escritas, porque não tinham sido escritas ainda as mitzvot da Torá. Então, elas estão ligadas a Bnei Noach, que já se sabia, desde Adam Arishon e Noach, Noé. O Shabat, que foi entregue, explicado em Mará, se foi cumprido já ou não, tem discussões, mas entregue, explicado sobre o Shabat, praticamente todas as opiniões de que foi feito em Mará, depois que a gente saiu do Yam Suf, antes de receber a Torá. Respeito aos pais também foi antes. A vaca vermelha para do mar, difícil entender por que foi explicado isso antes, em Mará ainda, antes de receber a Torá, mas todos concordam que sim. E as leis sociais de convívio, de danos e prejuízos, de como é que deve ser o comportamento na sociedade, foi dada também antes. Os dinim, as leis, foi dado antes. Foi dado em Mará. Então faz sentido, agora que está voltando ao assunto do que foi dado, escrito antes da entrega da Torá, que foram mitzvot que foram dadas, explicadas antes da Torá em Mará. A diferença de opiniões entre o Rashi, o Ramban, né, e o Ramban e outros comentaristas implica na diferença do significado de pacto. Porque o que é pacto? Pacto é uma ligação entre os que fazem parte desse pacto, quem são Israel e a Torá, e através do pacto de Israel com a Torá tem também uma ligação, um pacto com Hashem, que foi quem nos deu a Torá e quem escreveu a Torá. Então, para Rashi, que isso se refere ao passado, faz sentido que esse pacto que dá força e liga Am Israel com a Torá e Hashem, já vem antes, desde que foi criado o mundo, até o Kiddush HaChodesh, a santificação do mês, que foi a primeira mitzvah que foi dada ainda antes de receber a Torá, que foi a sequência do que aconteceu já na cronologia, na história, desde a criação do mundo, já estava registrado, já se sabia, já tinha acontecido a história de Abraham, de Isaac, de Jacob, assim como antes, Adam Arishon, Noah, Ravá, etc, etc. Então, isso é uma preparação para a entrega da Torá, com tudo que aconteceu antes no passado. E dá força e também um senso de compromisso para o povo, dá esse turbo, esse poder, essa potência. E aí a explicação é que, segundo o Rashi, tem dois tipos de escrita. Tem o que foi de Bereshit até agora, que é uma história com muitos ensinamentos, com muitas implicações através disso, né? Muito aprendizado, né? Toda a parte íntima da Torá, que tem contida na parte, né, do Sefer Yesharim, do Bereshit, da história dos patriarcas, etc. e tal. E tem também as mitzvot práticas que foram ensinadas em Mará, que já são mitzvot diferentes do que estava só na história das Parashot Torá, que tem desde Bereshit até Parashat Yitro e Mishpatim. Então, as Parashot Torá que estão ligadas com de Bereshit e Matan Torá não tem mudanças, não aconteceu nada de diferente. E a segunda parte, que são as leis ligadas a Mará, não são como escritas na Torá, que vai ser depois, porque a gente está falando sobre o Rashi, a explicação do que aconteceu antes de receber a Torá. Então não tem ainda escrita na Torá sobre Mará e sobre a vaca vermelha, Shabat, etc. Isso vai ser entregue depois de matar a Torá. Mas já tem tudo que aconteceu antes, já faz parte da cronologia, da história do mundo, que é o que aconteceu com Adão, com Noah, com Abraham, Sará, Isaac, Rivka e assim por diante. Então, essa segunda parte, por isso que o Rashi fala, Vekatav, as mitzvot, que ele escreveu, as mitzvot que aconteceram em Mará, porque essas aqui não foram escritas ainda, mas são a essência, é o conteúdo das mitzvot. Segundo a opinião do Rambam, não teria sentido, depois de matar a Torá, diferenciar essas duas escritas, porque virou uma coisa só, está tudo escrito no Sefer Torá. Foi entregue tudo junto. As Parashot de Bereshit até matar a Torá, e também as mitzvot, que foram dadas
em Mará, mas que passaram a participar, a fazer parte do Humash, da parte escrita da Torá, do rolo da Torá, depois de matar a Torá. Então, o Rashi explica que o livro do pacto, que tem depois no versículo 7, que está no singular, essa questão, está Sefer Abrit. E o Rashi entende que foi dado antes do recebimento da Torá e que tem duas partes. Envolve novamente esses dois assuntos. Por isso que o Rashi tem que explicar de novo o que está nesse livro do pacto. Não é só todas as palavras que Hashem, que Moshe falou no versículo anterior. Agora que fala do livro do pacto no singular, de novo o Rashi tem que explicar. Por isso que ele repete que é esses dois assuntos, porque são dois assuntos, embora o livro do pacto é uma coisa só. E por que foi dado antes da Torá? Entende-se também porque depois o povo falou que primeiro faria, nascer, depois entenderia, Nishma. Vayomer kol asher diber Hashem, nascer Nishma. Que isso também foi antes de receber a Torá. Faremos com relação ao que foi entregue de mitzvot práticas em Mará, e entenderemos com relação às parashot, de tudo que está escrito na Torá, mesmo sem ser ligada a mitzvot. Então, chegando perto da conclusão, esse pacto impulsionou, deu força, deu empowerment, turbinou para toda a história que seguiria até hoje, que a gente está pronto para receber Mashiach, que é essa força enorme para aguentar todo esse exílio, todo o sofrimento, tantas coisas que aconteceram nessa escuridão inteira, o holocausto, a pandemia, e agora, recentemente, a tragédia, as atrocidades que foram feitas na terra de Israel, com o povo de Israel. Trazendo um outro assunto que o Rebbe traz, na Gemara tem discussão entre o Rabi Yohanan e Reish Lakish, que eram cunhados, se a Torá foi escrita aos poucos e teve um acabamento depois de 40 anos. Moshe ouvia, escrevia, depois juntou, costurou, etc. e preparou. Ou se foi entregue pronta, que é a opinião do Reish Lakish. O Maharal diz que isso que foi entregue pronta não invalida a explicação do Rashi aqui, que foi escrito tanto a parte das parashot antes de Bereshit Matan Torah, como as missões de Mará, porque pode ter sido pela necessidade de fazer o pacto. Então o pacto tem que ser uma coisa escrita, um documento, e aí foi escrito isso que depois, na verdade, pela opinião do Reish Lakish, foi entregue só pronta no final. Mas pode ser as duas explicações também. Então, chegando na conclusão, o pacto antes da entrega da Torá é ligado ao sujeito. O objeto ainda não está santificado, porque a gente sabe, a opinião de todos, que quando foi entregue a Torá, foi criado a paz, que os Elionim, o mundo superior, desceu para os Tartonim, o mundo inferior, e aí santificou o mundo, até que a gente, quando coloca tefilin, quando acende uma vela, a gente está santificando aquele objeto, aquela situação. Então não é só dependente do sujeito, como era antes de matar a Torá. Então quando Jacó colocava tefilin, depois podia jogar no lixo aquela vara que ele usou, porque não tinha santidade ali. Então o pacto que teve antes da entrega da Torá está ligado ao sujeito. Ele se santifica, ele faz uma coisa nobre. Só depois Hashem cancelou o decreto separando o mundo superior do inferior. Hashem que começou, ele diz que ele desceu na Har Sinai, e ele se entregou, se colocou, como pode-se dizer, inteiro dentro da Torá. Isso foi depois. A vantagem, na opinião do Rashi, e é o que a gente aprende no nosso dia a dia, é que tendo essa preparação, esse pacto antes mesmo da entrega da Torá, antes está valendo a partida, antes está efetivo o poder total para fazer e acontecer, santificando o próprio objeto. Como isso aconteceu antes, foi num nível muito maior, porque a gente se tornou próprio na essência do nosso nível, independentemente de como o mundo estava. A gente se preparou para receber a Torá, a Torá está no nível acima das criaturas. Mas a gente chegou nesse nível pronto, turbinado, com força total, pelo nosso lado, assim como a gente agora está preparado para receber a Torá renovada com Mashiach, por nosso esforço próprio, não só porque Hashem resolveu entregar para a gente a Torá, resolveu trazer Mashiach, a gente se preparou, como o Rebbe já garantiu, prometeu tantas vezes, pelo nosso lado. Então, a gente tem diferença entre Torá e Mitzvot, por isso que a gente fala, faremos, está ligado com as Mitzvot, entenderemos, está ligado com a Torá,
com as mitzvot, que estão ligados com as parashiot e que a gente recebeu na prática para fazer já em Mará. Mas, pelo lado do Criador, não tem separação, é todo um só. Mas no momento que a gente consegue juntar essas duas coisas, a gente se prepara, a gente faz o Naseh Benishma, a gente dá essa turbinada através do pacto que o Moshe fez com a gente, antes mesmo de ter essa Torá Hadashah, a chegada do Mashiach, que vai se revelar que tudo é um só, a gente está nesse nível ilimitado, que é da Torá, que está ligado com o Mashiach, que agora o mundo já pronto, por nosso próprio esforço, para se ligar num nível acima de qualquer esforço, acima de todos os limites, como vai ser agora já, se Deus quiser. Mashiach, now.